E você aí, quer saber como fazer um vaso desse aí na sua casa? Lindo demais, um efeito madeira, um vaso aí que parece um barril, muito fácil de você fazer e fica uma peça linda demais para decoração, você colocar suas plantas, enfim, fica ligado aí no vídeo, pessoal. E a gente vai usar esse gabarito aqui, ele mede 40 centímetros de altura e tem esses dois detalhes aqui para fazer as marcações do barril, beleza? Molde de areia, pessoal, areia fina, precisa estar um pouco úmida, beleza? E se você não sabe como preparar esse molde de areia, tem vídeos aí no canal ensinando como fazer o passo a passo esse molde de areia aí perfeito, beleza? Em volta aqui a gente passa um detergente para facilitar na hora de soltar o vaso de cima da base. Você não sabe também como fazer essa base giratória? Então dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, que tem 2 vídeos completos com o passo a passo de como fazer um torno caseiro simples e fácil de você fazer aí na sua casa. Essa massa, pessoal, 2 medidas de areia para 1 de cimento, tá? Se você for fazer peças para fazer fonte ou mini lagos, você utiliza aí impermeabilizante para massa e argamassa juntamente com a massa, tá? Vamos lá, aqui que a gente define a espessura do vaso. Esse aqui vai ficar com a espessura grossa, tá? Porque vai aparecer um barril, então vai ficar a espessura aí um pouco grossa. É o detalhe desse vaso também. Mas como é que eu sei que a espessura do vaso está grossa ou fina? É só você dar uma olhada na distância do gabarito em relação ao molde de areia quando você encosta ele, tá? Dá para você ter a noção da grossura dessa espessura do vaso aí. Outra coisa, se você quiser cobrir logo esse molde de areia com uma nata de cimento, como muitas pessoas fazem aí, que fabricam vasos, você pode fazer também, tá? Sem problemas. Eu prefiro fazer dessa maneira, sem cobrir o molde de areia primeiramente, porque dessa maneira eu tenho a melhor noção da espessura do vaso, fazendo o vaso dessa maneira aqui que eu estou fazendo, tá? Olha só, já fizemos a parte de cima e a parte da boca do vaso. Agora é só preencher esse meio aí, primeiramente com uma camada de massa mais fina, e depois sim a gente vem com a camada de massa do acabamento. Essa primeira camada de massa é somente para vedar esse molde de areia, e essa segunda camada aí a gente define a espessura final do vaso. Olha só, essa parte aqui a gente vai ter que preencher de massa ainda. Pessoal, observem aí bem o ponto da massa, tá? É difícil eu explicar para vocês essa parte aqui, porque não tem uma medida exata de água para cimento e areia. Então, praticando aí que você vai descobrir o ponto ideal da massa, tá? Você faz a primeira massa, viu que teve um pouco de dificuldade porque a massa estava muito seca, faz um pouquinho mais mole. Viu que a massa ficou caindo porque está muito mole, faz um pouquinho mais seca. Então assim que você vai chegar ao ponto ideal da sua massa que você trabalha. Não sabe como fazer os gabaritos? Calma, fica tranquilo, porque tem todos os vídeos aí no canal de como fazer os gabaritos que eu utilizo aqui. Ainda vou fazer o gabarito desse vaso aqui também, tá? E se você quer comprar os gabaritos para você fazer os seus vasos aí na sua casa, prontinhos já para você utilizar, eu vendo eles pelo aplicativo da Shopee. O link da loja virtual está aqui no primeiro comentário fixado. Lá tem vários kits disponíveis, vários tamanhos e modelos. Esse aqui vai estar disponível assim que possível no kit número 44, tá, pessoal? Em vários tamanhos, 40 centímetros, 35 centímetros e 30 centímetros de altura, tá? Vai ser um kit bem legal aí para você fazer esse modelo de vaso aí na sua casa. E também vão estar os kits dos novos vasos que eu fiz aqui, que ainda não estão lá disponíveis, tá? Então, o link da loja virtual aqui no primeiro comentário fixado. Se tem interesse, dá uma olhada lá que tem vários kits disponíveis. O pessoal que já comprou gostou demais, já está fazendo vasos e ganhando dinheiro. E como esse vaso aqui não tem os pezinhos, a gente vai só acertar o fundo dele aqui. Bom, vamos lá fazer aquele efeito madeira. A gente vai fazer a marcação aqui no fundo. São 8 marcações, como se fosse uma pizza. Faz um X no meio, tá? E depois outra marcação no meio, tá? Do X. Vão ser 8 marcações aí, no caso, vão ser 8 tábuas nesse barril. Essa marcação do fundo
a gente vai trazer ela para a boca também, tá? Bom, a gente já fez as 8 marcações no fundo, agora vamos fazer também na boca, tá? A gente vai colocar aí essa chapa de aço, você pode utilizar uma régua, um pedaço de tábua, e você coloca aí na vertical e certinho na marcação do fundo, tá? Para fazer essa marcação aí da boca ficar certinha. Isso porque a gente vai fazer esse risco do fundo até a boca do vaso, para simular aí como se fosse uma tábua. Olha só, esse risco aqui, tá? Então a gente vai fazer 8 riscos. Primeiro fizemos a marcação no fundo, depois a marcação na boca, porque a boca do vaso ela é mais larga que o fundo. Então se você for fazer sem fazer essa marcação, vai ficar torto, tá? Então é importante você fazer essa marcação da pizza no fundo, igualzinho eu fiz, como se você cortasse uma pizza em 8 partes iguais. Faz essas marcações aí no fundo, depois faz na boca e por último faz esses riscos aí que não tem erro, vai dar certinho aí a marcação. Olha só como ficou certinho, pessoal. Agora a gente vai trazer essa marcação um pouco mais profundo, tá? Vamos fazer essa dobrinha aqui também, porque vamos ainda fazer o acabamento do fundo também, como se fosse madeira. E aqui, ó, você dá uma engrossada aí nessa parte, para ficar as marcações mais profundas, para diferenciar aí dos outros riscos que a gente vai fazer nessa tábua. Olha só, eu estou utilizando uma faca, tá? Com a ponta aí você, como se fosse cortando de um lado e do outro, tá? Você não vai riscando assim, você vai cortando de um lado e de outro. Você faz o risco no meio e tira uma beirinha de cada lado, que vai ficar esse detalhe aí bem legal. Olha só, pessoal, o detalhe aqui também, a gente vai riscar essa parte aqui, ó, para evidenciar mais esse detalhe aqui, para ficar bem mais real. E aqui, pessoal, você observa que eu não estou usando nenhuma ferramenta aí extraordinária, eu estou fazendo tudo com uma faquinha, tá? Uma faca aí, dá para você fazer todos esses detalhes tranquilo. E para você que está chegando agora, está assistindo meus vídeos pela primeira vez, dá uma olhada aí nos vídeos anteriores que tem todas as informações que você precisa para fazer vasos de cimento aí na sua casa e já ganhar um dinheiro ainda esse ano, tá? Não espera para o ano que vem, já começa agora. Ano que vem você já vai estar craque, já vai estar só fazendo vasos aí ganhando dinheiro. Então, tem todas as informações que você precisa. Fazer as ferramentas, esse torno, gabarito, pintura, impermeabilização, o processo de cura dos vasos, dicas de como colocar preço no vaso, tá tudo aí. Dá uma olhada aí nos vídeos anteriores que você vai gostar bastante. E já aproveita também e se inscreve aí no canal, que eu estou sempre deixando dicas aqui fundamentais aí para você que trabalha com esse tipo de coisa. Já ativa o sininho de notificações aí para não perder nenhuma dica, tá? E aqui a gente vai fazer um círculo aqui no fundo, tá? Pra gente fazer como se fosse tábuas também, para ficar um desenho bem legal aí do fundo. Capricha no fundo também, pessoal, é importante. Olha só como ficou. E agora vamos fazer aqui também como se fossem tábuas, ó. Vamos riscar e fazer os risquinhos aí da madeira também. Vai ficar um acabamento muito top mesmo. E aqui é o mesmo processo da outra parte. Você faz os riscos, dá uma aprofundada aí nessa marcação, corta de um lado e de outro. E depois faz os risquinhos aí também para fazer o efeito madeira. Essa peça, pessoal, pintada ela fica linda demais. Você faz aí uma pintura efeito madeira, escurece aí essa parte aí e fica uma peça muito linda mesmo. E aqui eu estou usando um pedaço de canudo para fazer esses detalhes aqui. Você pode usar também uma tampinha de caneta, qualquer coisa parecida aí, para fazer essas marcações aí como se fossem pregos ou parafusos aí prendendo a madeira. Fica bem legal esse acabamento.
E mesmo que o vaso não tenha pezinhos, é importante você fazer isso aqui para quando você colocar o vaso no chão ele não ficar balançando. E 24 horas depois você já pode retirar esse vaso de cima da base. Se não sentir confiança, espera 2 dias. Olha só, como eu falei, a espessura grossa para ficar um vaso bem legal. Esse é o desenho do vaso, a espessura grossa. Se você quiser fazer um pouco mais fina, fica a seu critério aí também, tá? Agora é só retirar essa areia de dentro. Próximos passos: deixar esse vaso dentro d'água por mais ou menos uns 3 dias. Depois retirar, fazer a impermeabilização e depois a pintura. Tá aí, pessoal, uma peça linda demais e muito fácil de você fazer aí na sua casa. Eu espero que esse vídeo seja útil para você alguma coisa. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!